Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar como um microcontrolador que cabe na palma da mão, o Raspberry Pi Pico W, consegue se conectar com o gigantesco mundo da internet das coisas. Pois é, parece até meio mágico, não é? Uma plaquinha tão barata abrindo um universo de possibilidades para todo mundo, hobbyistas, estudantes, criadores. A resposta para essa mágica toda está escondida em um componente bem específico. E o segredo é esse carinha aqui. Toda a mágica do Pico W vem desse chip, que cuida sozinho de toda a parte de comunicação sem fio. Ele dá o superpoder do Wi-Fi para essa placa minúscula. Agora, vamos ver como a gente coloca isso para funcionar. Ok? Nosso roteiro vai ser esse. A gente vai construir o conhecimento em blocos, sabe, começando pelo básico, a conexão Wi-Fi, depois a gente sobe o nível até a comunicação mais parruda de IoT. Vamos nessa! Beleza? Vamos lá! Antes de qualquer coisa, o Pico W precisa entrar na internet. E o processo é bem mais simples do que parece. É basicamente uma coreografia de 2 passos. Olha só como é direto. Primeiro, a gente inicializa. Basicamente, o código fala para o Pico: "Ei, liga o Wi-Fi e tenta conectar nessa rede aqui com essa senha." O SSID, para quem não lembra, é só o nome da rede. E o passo 2. O código fica num loop perguntando: "Conectou? E agora? Já conectou?" Até dar certo. Mas como a gente sabe que realmente funcionou? A resposta é essa aqui, status 3. Esse é o número mágico. Quando o código recebe um status 3, é a confirmação, é o sinal verde. Significa que o Pico W está online e já tem até um endereço IP. Missão cumprida. Certo? Pico conectado. E agora? Bom, agora a gente pode começar a conversar com o mundo. E um dos jeitos mais comuns de fazer isso é usando o bom e velho HTTP para falar com APIs, exatamente como o navegador do computador faz o tempo todo. Só que atenção aqui. No mundo do MicroPython, a gente não usa a biblioteca padrão requests que muita gente conhece. A gente usa a uRequests. Pensa nela como uma versão Pocket, super leve e otimizada, feita sob medida para os recursos limitados de um microcontrolador. Então, na prática, como é que se envia um dado, tipo uma leitura de temperatura? A gente empacota essa informação num formato chamado JSON, que é super comum na web, e envia com o método POST para uma URL específica, que é o tal do endpoint da API. Mas, depois que a gente faz o pedido, tem um passo que é absolutamente crucial. E aqui está o pulo do gato. Os microcontroladores, gente, têm pouquíssima memória. É um recurso precioso. Então, esquecer de fechar a conexão depois de cada requisição é como deixar uma torneira pingando. Uma hora, a memória acaba e o dispositivo simplesmente trava. O HTTP é ótimo, super útil, mas quando o assunto é a internet das coisas, o padrão de mercado, a ferramenta profissional é outra. É um protocolo muito mais eficiente chamado MQTT. Vamos ver por que ele é o queridinho da área. Pensa no MQTT como se fosse um serviço de correio, mas digital e feito para máquinas. A grande vantagem é que ele é extremamente leve. As mensagens são minúsculas e a conexão é constante, mas sem pesar. Isso é perfeito para dispositivos que funcionam a bateria ou que estão em redes ruins, sabe? A ideia não é uma conversa direta, mas sim uma transmissão de mensagem super otimizada. E a sacada principal do MQTT é essa: os dispositivos não falam diretamente uns com os outros. Não é uma ligação telefônica. É mais como um quadro de avisos. Um dispositivo publica uma informação num tópico e qualquer outro dispositivo que estiver inscrito naquele tópico recebe a mensagem. Simples assim. E tem mais, o MQTT ainda se preocupa se a sua mensagem chegou direitinho. Com os níveis de qualidade de serviço, ou QoS, dá para escolher o nível de garantia. Desde um simples atire e esqueça, onde não importa muito se a mensagem se perder, até a garantia máxima de que a mensagem foi entregue uma e apenas uma vez. Agora se preparem para algo que é simplesmente sensacional. O Pico W não só consegue falar com a internet, ele é tão poderoso que consegue ser um pedacinho da própria internet, rodando um servidor web. O que isso significa? Significa que dá para criar uma página web, com botões e tudo, que fica hospedada ali, direto no Pico. Imagina abrir o navegador do celular, acessar o endereço do Pico e apertar um botão para acender um LED do outro lado da sala. É isso. E por baixo dos panos, o fluxo é super lógico. A gente configura um socket, que é tipo uma porta de entrada na rede, para ficar ouvindo na porta 80. Quando o navegador bate na porta, a gente aceita a conexão, processa o que ele pediu e manda a página HTML de volta. E, percebeu o último passo? É um tema recorrente e por um bom motivo. Lá vem ele de novo. A regrinha de ouro.
Fechar a conexão. É sério, isso é tão importante que vale a pena repetir. Em um dispositivo com pouca memória, cada byte conta. Esquecer de fechar as conexões é o caminho mais rápido para um sistema instável que vai travar. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Várias formas de conectar e comunicar. Mas, na hora H, como a gente decide o que usar? A questão é sempre essa: escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. E essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. Claro, o Pico tem várias formas de se comunicar, como o ART e SPI, que são ótimas para falar com outros componentes eletrônicos. Mas quando o projeto é de verdade sobre internet das coisas, com nuvem, controle remoto, não tem discussão. A combinação do Pico W com o MQTT é a solução criada para isso. Bom, vimos as peças do quebra-cabeça, desde a conexão mais básica até um protocolo super robusto de IoT. As ferramentas estão aí. A pergunta que fica no ar agora é: que problema incrível pode ser resolvido com isso? Que ideia fantástica pode ganhar vida?